Acordar atrasado, correr para conseguir cumprir todos os compromissos, tomar decisões importantes. Como agir certo e ainda enfrentar a pressão do tempo, do relógio, que não para nunca? Vamos conversar com o psiquiatra e homeopata Luiz Andrade, que deve ter a resposta, né, doutor? Quem sabe, né? Se não for muito pressionado, né, Isabela, talvez. A gente está sempre achando que está errado, que a gente tem que tomar aquela decisão, está sempre correndo. Isso é normal o ser humano se sentir assim, quando está com pressão? Isabela, a pressão já começa dos instintos que nos levam a sobreviver, ou seja, a pressão pela fome, a pressão por resolver essas questões instintivas. E temos essa pressão externa, que é a pressão então do tempo, a pressão do dinheiro, a pressão do amor, ou seja, exigências que a vida faz para nós e que muitas vezes, na hora de tomar a decisão, a gente não se sente preparado, não se sente capaz de fazer essa decisão de uma maneira clara, a gente fica na dúvida. Qual é a mais forte, então? A interna, a nossa autocobrança, ou a externa, no trabalho, na família? Aí, lembrar ao telespectador que nós temos basicamente dois tipos de seres humanos. Aquela pessoa que não está nem aí para nada e aquela pessoa que está muito aí para tudo. Essas pessoas que estão muito aí para tudo, elas se pressionam tanto internamente que nem precisa de ter pressão externa maior, que ela já está internamente muito pressionada. Agora, essas pressões do cotidiano, principalmente as pressões da chefia, né? As pressões, às vezes, dos pais, aquela exigência exagerada, são muito nocivas aí, porque, na verdade, todos nós precisamos de ter algum grau de tensão. Lembrar ao telespectador que nós funcionamos como um instrumento de corda, que se a corda estiver muito bamba, não dá som. E, em compensação, se ela estiver muito espichada, corre o risco dela arrebentar, dela estourar. Então, o volume de pressão que hoje nós vivemos debaixo dele é muito maior do que a gente chamaria do adequado. Buscar a afinação correta dessa corda é um desafio e tanto, não é, doutora Luísa? E um desafio, né, Laí, que a gente sempre fala com o telespectador, que não tem como a gente ter um caminho de equilíbrio constante. É um sobe e desce, é um vai e vem, que nós temos que aprender a administrar isso e quando a coisa estiver muito espichada, diminuir um pouquinho essa tensão, buscar diminuir, e quando ela estiver muito frouxa, a gente nunca se permitir deixar ela muito frouxa, porque a gente fica passivo, fica preguiçoso, fica enrolado, deixando tudo para depois. Mas, por exemplo, no caso de gente jovem, como adolescentes, que tem que decidir o vestibular, para a gente dar um exemplo bem prático, assim, muita gente está muito tensa, sem querer decepcionar pais e colegas, mas tem que tomar uma decisão. Toma a decisão e relaxa? Espera, doutor. Como é que faz? Situação do vai ou racha, né, Isabela? Essa questão, lembrando que o adolescente, ele já passa pela própria idade que ele está, por dúvidas constantes. Então, muitas vezes a pessoa, esse jovem, tem uma certeza hoje e amanhã tem outra certeza, ou seja, não tinha certeza. Então, muitas vezes, né, dentro da teoria de que o tempo é o melhor remédio, que o tempo nos traz a melhor resposta, a pessoa deve entrar dentro da sua sensação de que vai se sentir bem naquela profissão ou naquele curso e, obviamente, ter a humildade, Isabela, de reconhecer às vezes que tem que mudar de curso, que quer fazer uma mudança. Às vezes facilita para o jovem quando ele faz um curso técnico no 2º grau e daí então na hora de decidir o vestibular ele já tem alguma experiência numa determinada área que ele se sentiu com afinidade por ela ou não. Quer dizer, ele pode ser pressionado externamente no primeiro momento, tomar uma decisão errada e depois vir acompanhado de uma pressão interna, a autocobrança dele e aí ele mudar de curso. Daí Claro, uns 2 anos, 3 anos. Você junta as coisas e acaba fazendo um bolo, uma confusão, né, Laí? Lembrar que é importante que esse jovem, então, seja estimulado pelos pais, mas não pressionado, porque na pressão, já havendo internamente a pressão dele, muitas vezes a pessoa fica confusa e decide sem ter consistência, sem ter firmeza. Como o senhor diz aqui, a gente sempre tem que tentar ser uma pessoa melhor do que a gente tem sido, é isso? Isso, a ideia do esforço interno, né, Isabela? Que antes da vida te cobrar, você próprio se cobrando sem neurose, sem obsessão, sem exagero, você tem condição de funcionar melhor. E sempre descarregar a atenção, gente. Atividades físicas, contato com a natureza, técnicas de relaxamento, meditação e respiração. E por último, uma questão que a gente considera básica, né? O lúdico, ocupar o seu tempo livre com alguma coisa que dê sentido. Doutora Luísa, até a próxima. Muito obrigado. Deus quiser.